Olá, tudo bem, professor Alexandre Soares? Vamos continuar. Reescritura de frases. Alexandre, isso cai em prova? Meu filho, se você fizer uma questão de prova e não vier reescritura, eu paro de dar aula de língua portuguesa. Alexandre já tá doidinho para parar, tá não? Não. É porque vai cair. De uma forma ou de outra, você vai fazer uma questão envolvendo reescritura. Agora, vou até me aproximar para você não ficar triste. Quando uma questão ela envolve reescritura, significa que você tem de ter a noção de toda a matéria, mais um cadinho. Alexandre, não estou entendendo. Você pode, quando reescreve, pode gerar qualquer tipo de erro morfológico, sintático ou semântico. Então, não tem como esgotar o assunto no aspecto teórico. O que tem é dar um caminho das pedras, eu vou lhe dar aqui, pode ficar tranquilo, mas é treinar. Então, reescritura de frases é treinamento, senão vai dar rolo, hein? Acredite no amigo. A primeira, repare, parte importante da reescritura é a paráfrase. Alexandre, o que é paráfrase? Paráfrase é sinônimo de reescritura. Então, toda vez que eu falo assim, ó, faça uma reescritura, eu estou pedindo para você fazer uma paráfrase. E o que é a tal da reescritura ao pé da letra? É escrever, repare só, hein, uma frase de uma outra maneira, mantendo o sentido original e não cometendo qualquer tipo de erro gramatical. Alexandre, eu não entendi. Veja que a interpretação textual faz isso o tempo todo. O examinador fica brincando com você o tempo todo. Ele pega uma opção, letra A, reescreve na D de dado e você não entende que ele só fez uma paráfrase. Ele está dizendo a mesma história. Ou ainda a galera CESP, ele pega uma passagem do texto e reescreve essa passagem, faz uma paráfrase. Ele manteve o sentido, ele só escreveu de uma outra maneira aquela frase. Então ele fez uma reescritura, ou seja, ali se manteve a ideia original. Ali não houve erros gramaticais, o sentido é o mesmo. Aí ele fica brincando com você o tempo todo em cima de reescritura. Vai fazer prova CESP? É líquido e certo. Haverá uma de reescritura na sua prova. Pode ficar tranquilo. Mas, Alexandre, para eu ficar melhor, o que eu faço? Além de rezar para Santa Rita, das causas impossíveis, isso foi uma brincadeirinha, tá? Estava muito tenso. Além de você fazer exercício para dar com pau, um cipoal de exercícios, você tem que ter uma noção mínima de alguns detalhes. Por exemplo, de novo, paráfrase é um recurso de interpretação textual que permite reescrever uma frase mantendo o sentido original. Agora um detalhe, não é só manter o sentido original, não pode escrever a Bangu, não. Não pode, não pode com a reescrita, não pode ocorrer um erro gramatical. Porque se ocorrer um erro gramatical, você não fez uma reescrita, você criou uma outra frase. Criar uma outra frase não é reescrever a frase. Criar uma outra frase é criar uma outra frase, né? Não há dúvida, uma coisa é uma coisa e a tal da outra coisa é a outra coisa. Repare aqui uma reescritura comigo, acompanhe, vem com o papai e repare. Aqui, duas frases. A única mudança, veja, foi o conectivo. Mas esta única mudança já é chamada de paráfrase. Por que ela é chamada de paráfrase, ô infeliz? Alexandre, por quê? Ué, porque você mudou. Você criou uma outra frase, você tirou um conectivo e colocou outro, então você mudou a frase, você reescreveu. E repare, além de ter feita a mudança, você manteve o sentido original. Você já está esperto,
já sabe que porém, entretanto, são conectivos adversativos. Mas, contudo, entretanto, porém, todavia, no entanto, aqueles que trabalham com oposição de ideias, ele estudou, porém não passou. Não estava no lugar certo, não estava no Alfacom, estava na concorrência, vai continuar estudando e não passando para nada. Entendeu? Então, aqui, ó, existe a oposição de ideias, existe a tal, deixe-me colocar aqui, a tal da adversidade, que tanto aparece em prova, mas o mais importante neste momento, foi feita, repito, a substituição de um conectivo pelo outro. Aqui se manteve a ideia original e aqui não se gerou, repare, quaisquer erros, né, gramaticais. Então, você fez uma paráfrase. Alexandre, então isso é fácil. Não, meu aluno. Dependendo da passagem que o caboclo lá, que o tal do examinador pegue, dá rolo. Não é à toa que despenca em prova. Por quê? Porque você, quando está analisando uma reescritura, em tese, você tem de ter o conhecimento total da matéria. Se você é o bambambam, é o tarado da vírgula, tem o tarado da vírgula, né? O cara não pode ver uma vírgula, o taradão da vírgula. Ele não pode ver uma vírgula que ele quer saber o motivo. Você é o taradão da vírgula, mas dá mole em concordância verbal, não adianta nada. Porque quando o cara reescrever, ele vai pegar um sujeito plural que vai estar anteposto ao verbo e vai jogar lá no final da passagem. Mais ou menos assim, os alunos chegaram abruptamente ao curso. Ele reescreve, repare, abruptamente chegou ao curso os alunos. Viu o que eu fiz? Ele pegou o sujeito, no caso os alunos, e colocou posposto. Aí manteve o verbo no singular e você não viu. Não. Não chegou os alunos, chegaram. Então isso não é uma reescritura. Então você não fez paráfrase. Você, no exemplo que eu fiz, se cometeu erro gramatical, reescritura, nunca houve. Então, cuidado. Aí vamos lá. Para você não dar mole, você tem de ter uma noção de paralelismo. Alexandre, isso é muito chato. Não é não. Vou explicar para você, você vai entender direitinho. O paralelismo ocorre quando você cria uma sequência de frases com estruturas idênticas. Então, ele vai trabalhar com esse paralelismo o tempo todo para tentar induzir você a erro na hora que ele fizer a reescritura. Mas eu não vou deixar o danado induzir você a erro. Como? Quais são os tais paralelismos que existem? O sintático, por enquanto, e o semântico. O sintático tem a ver com as estruturas sintáticas e morfológicas, o semântico com a ideia. Um conselho, deixe-me até me aproximar para você, repare, para você ficar esperto. Aí, quando você estiver fazendo uma reescritura, muito cuidado com o tempo. Tempo aqui que eu não tenho. Aí você tem de ficar esperto com o seguinte: na hora de analisar a reescrita, o primeiro passo é analisar os aspectos gramaticais. Veja se existe algum erro, veja se há um erro de regência, de crase, de pontuação. Agora, quando você passou o olho, analisou, fez de tudo para lá e para cá e não viu erro algum, aí você vai ter de entrar no aspecto semântico. Quando entra na semântica, é rolo. Mas você vai ter de entrar. Então, repare, sintaticamente é análise estrutural mesmo, é estrutura, quanto à estrutura. Pensa assim. E quando não é estrutura, quando é sentido, é o paralelismo semântico. Veja comigo aqui. Se você vier, haverá aula. Repare que vier, quando tu vieres, quando ele vier, o verbo aqui está no futuro, no futuro do subjuntivo. Pela uma questão de correlação entre verbos, entre tempos verbais, quando um dos verbos vier no futuro do subjuntivo, o outro
por simetria, por simetria, agora a linguagem é simetria, por paralelismo sintático, ele vai ter de estar, haverá no futuro do presente, do chamado modo indicativo. Alexandre, isso aí que você fez é uma possibilidade ou uma facultatividade minha ou uma obrigação? É obrigação. Se você não fizer isto aqui, você quebra o paralelismo sintático. Você está entendendo? Que também isso aqui a gente chama de correlação entre tempos verbais. A mesma história vai ser, se você viesse é o tal do imperfeito do modo subjuntivo. Vou colocar aqui, ó. Imperfeito. Peraí que a magrinha, a caneta tá magrinha, você ouviu? Ela tá gritando, magrinha Greta. Ó, apertei. A caneta ficou gordinha. Você vai ver como é que a gordinha para de gritar, ó. Imperfeito, viu? Aí, ó. Do subjuntivo, viu? Quando começa a engordar, para de gritar, meu filho. Então, é a caneta de que eu tô falando, hein? Imperfeito do subjuntivo combina com quem? Haveria. Combina com o futuro do chamado futuro do pretérito. Esse futuro do pretérito é aquele que trabalha com a ideia hipotética, com a dúvida, com a possibilidade. Então, o imperfeito do subjuntivo, por paralelismo, tem de concordar com o tal do futuro do pretérito. Por isso, se essa rua ela fosse minha, eu não mandava, eu mandaria ladrilhar. Cuidado com isso. Mandava, você está fazendo enáloge. Enáloge é substituição de tempos verbais não consagrada à substituição pela chamada norma culta. Cuidado com isso, ok? Então esse aqui, ó, é um exemplo de paralelismo sintático. Veja que não tem nada demais, né? Nem não precisa saber conhecer física quântica para decorar e entender esses detalhezinhos. Aí agora, olhe para cá. Também nada demais não, ó. Paralelismo semântico tem a ver com ideia. Com ideia. Repare, aqui você tem de manter por simetria, por paralelismo, uma ideia que vai ser a ideia normal da estrutura, a ideia pretendida. Alexandre, eu não entendi. Num bate-papo entre mim e você, eu falo assim, rapaz, o moleque, ele não só estuda, posso parar aqui, ó. Ele não só estuda, quando eu paro aqui, não só estuda, na hora você pensa o quê? Faz mais o quê? É lógico que eu vou acrescentar uma nova informação. É lógico que aqui existe uma sequência chamada aditiva enfática. Não só estuda, e daí, Alexandre? Não só estuda e ajuda a mãe. Não tá legal. Tá quebrando a simetria. Então, esta daqui está quebrando a simetria, o paralelismo sintático. Então, quanto ao paralelismo semântico, sentido, esta daqui está errada. Por quê? Porque nós estamos, veja, com uma sequência chamada aditiva enfática. Se é não só, é mas também. É como também. O que não aconteceu em cima. Mas, Alexandre, pelo amor de Deus, a gente faz isso o tempo todo, dá para entender, pô, que ele não só estuda e ajuda a mãe também. Sim, meu filho. Repare, é lógico que sim. Dá para você entender, mas entender, repare, e quebrar uma simetria semântica, um paralelismo semântico, são diferentes, são realidades diferentes. Esta frase, na questão da prova, está errada. E esta daqui é adequada, né? E esta está certa por quê? Porque aqui realmente houve a manutenção desse paralelismo semântico. Já que eu comecei com não só, não somente, não apenas, eu completo, mas também, ou como também, o danado trabalha. Percebeu? Uma clara relação de adição aqui, enfatizando a segunda informação em detrimento da primeira. Alexandre, pô, mas essa é muita sutileza, é muito detalhe.
Fique tranquilo. Sabe o que eu vou fazer então? Eu vou colocar quais são os principais erros que acontecem com o paralelismo semântico. Já vou mastigar para você. O que virá na sua prova já vai estar no seu papel. Pode ficar. Vou começar agora. Então, continuando, repare. Paralelismo semântico, já está, está esmiuçado para você no sapatinho. Agora é só memorizar isso aqui. Não pode dar mole. Coloque no caderno direitinho. Repare. Quando você faz por um lado e por outro, repare só. Por um lado, eu concordo com ela. Por outro, eu acho que... Aí vai. Por que aqui faltou uma simetria? Pelo seguinte, que aqui, repare só. Quando eu concordo com ela, aqui eu tenho o verbo, veja só. Verbo que é transitivo e indireto, quem concorda, concorda com. E o complemento dele é o objeto indireto, ok? Mas não é um objeto indireto na forma oracional. Quando ele faz aqui, por um lado, eu concordo com ela, por outro, fico preocupado, aí muda toda a história, veja que aqui ele mantém, eu concordo, verbo, está presente na parada de novo. Aí depois, por outro, vem o verbo de ligação aqui, o verbo ficar. Verbo, de novo, fico preocupada ou preocupado, e vem um contexto qualquer. Na primeira, com erro, ele não bota um verbo simplesmente. Ele coloca um verbo e uma oração que vai funcionar como complemento desta forma verbal achar, que no caso é transitivo direto. Não pode. Você tem de ser simétrico. Se no primeiro momento você usou um verbo e um complemento, no segundo momento você só usa verbo. Você não vai botar verbo e uma oração ligada a ele. Porque você muda essa simetria. Alexandre, mas é muita frescura, hein? Então você já deve estar pensando assim, o seguinte, meu Deus, então o que nego escreve errado. E o que eu já escrevi sem simetria e paralelismo não está no gibi. Pode acreditar. Então aqui faltou simetria porque é verbo com verbo. Não é verbo com verbo e oração. Mudou a brincadeira? Errado. Continue comigo. Vem aqui. E quando você usa quanto mais, mais, tem que botar quanto mais, mais. Eu não entendi. Quanto mais vejo, talvez não case. Cadê o mais? Quando você usa quanto mais, este mais tende a aparecer, tende a estar explícito pela simetria. Quanto mais vejo, mais certeza tenho de que não vou me casar. Então repare que quando você usa esta forma, esta expressão quanto mais, o segundo mais vai ter de estar explícito. Como não está explícito na primeira, ela está errada com relação à simetria. E no segundo, certíssima. Percebeu? Algumas são mais fáceis, né? Mais tranquilas. Olha a outra. Tanto quanto. Tanto foram convidados adultos e crianças. Cadê o quanto? Se você usa tanto quanto, você tem de usar tanto quanto. Tanto foram convidados adultos quanto, olha o quanto aqui, quanto crianças. Alexandre, mas esse quanto não pode ficar escondidinho? Não pode. Tem de estar explícito. Ele não pode ficar subentendido. Isso é muito importante, hein? Cuidado. Agora vem, continue. Ora, ora, seja, seja, quer, quer. Lembra? Aqueles tais conectivos alternativos, quando um aparece, o outro tem de estar explícito. Só o tal do ou que pode ficar subentendido na primeira oração. Num bate-papo entre mim e você, eu falo assim, eu estou cansado. Estuda ou trabalha, meu filho. Agora, quando eu falo, eu poderia falar ou estuda ou trabalha. Só o ou que pode ficar escondidinho na primeira. Todos os outros conectivos chamados alternativos, ora, ora, quer, quer, seja, seja, nem,
ambos têm de aparecer. Repare, ora fazia sol, chovia. Cadê o ora? Cadê o segundo ora? Tem que aparecer, tem que estar explícito, senão quebra essa tal simetria, o paralelismo semântico. Então, por isso, a primeira está errada e a segunda certa. Repare a repetição do ora. E para fechar o mastigadinho, se você bota não, coloca nem. Não nem. Tem de ser assim. Não posso contar para ele, para ele que é o patrão, né? Para o patrão, provavelmente para a patroa. Cadê o nem? Então agora vai, ó. Não posso contar para ele, que é o patrão, nem para a patroa. Se botou não, vai ter de colocar nem. Sem o nem, você está cometendo um erro de simetria e paralelismo, chamado paralelismo semântico. Tá legal? Então, esta parte seria a mais importante para você não cometer esses pequenos erros de simetria e paralelismo na reescritura. Alexandre, fiquei inseguro, é muito detalhezinho, mas, meu aluno, acredite, o que eu acabei de lhe passar, ninguém passa. Então, eu mastiguei isso tudo para você ter menos chance de errar. E agora você vai fazer exercício comigo, você vai ver que não tem nada demais. Vai ser mais fácil do que a própria teoria. Acompanhe a primeira questão. Felizmente, a inteligência permite encontrar. Repare, ó, permite. Peraí, deixa eu botar minha canetinha aqui, ó. Permite é verbo. Encontrar é verbo. Soluções e possibilita é verbo. Criar. Tem que estar tudo com verbo. A forma de reescrever o segmento sublinhado que respeita o paralelismo sintático. Tem de estar tudo em verbo. Letra A, olha só. Encontro virou substantivo. Já pode tirar. Letra B, encontro substantivo. Pode tirar. Letra C, permite verbo, encontrar verbo, possibilitar verbo, criar verbo. Pode marcar. Tá vendo como é que funciona, meu filho? Letra B, permite é verbo. Encontraremos verbo. Solução, beleza? Aqui, ó, criação não é verbo. Então, quebrou a simetria para o enunciado. Pode tirar. Permite. O encontro, rapaz, encontro é substantivo, não é verbo. Então, para eu manter a simetria, tudo com formas verbais, é a letra C, C de Cristo. Partamos para a próxima. Dirigir defensivamente é essencial para prevenir os desastres, ou pelo menos minimizar suas consequências. Assinar a opção que apresenta a forma de reescrever esse período do texto de modo a manter o sentido original, a correção e o paralelismo na construção, começando pela letra E. Vem a letra E comigo. Dirigir defensivamente é essencial para que seja prevenido os desastres. Pode parar. Os desastres sejam prevenidos. Erro gramatical não pode ter. Letra D. Dirigir defensivamente é essencial para que se previnam os desastres. Os desastres sejam prevenidos. Tem de haver concordância verbal. Se não há, tem erro. Está fora. Vamos partir agora para a letra C. Dirigir defensivamente é essencial para a prevenção. Repare que prevenir é verbo. Se é verbo, acompanhe. E virou substantivo, tudo bem. Desde que minimizar vire um substantivo também, para ser simétrico. Mas minimizem é verbo, está fora. Letra B. Dirigir defensivamente é essencial para que se previnam. Tudo bem, previnam, está direitinho, está ok, está perfeito. É verbo, os desastres. Ou pelo menos a minimização. Não. Virou substantivo. Substantivo não é simétrico com verbo. Sai. Tem de ser letra A. Dirigir defensivamente é essencial para a prevenção. Transformou em substantivo dos desastres, ou pelo menos a minimização. Substantivo. O que era verbo virou substantivo em ambos. Então, aí sim, fez-se a simetria, não se gerou erro gramatical e o sentido original
continua presente. Próxima questão. O paralelismo sintático do último parágrafo do texto seria prejudicado se fosse inserido o sinal indicativo de crase em a cassação. Sim, sabe por quê? Repare, aquilo que é sujeito a. No momento em que eu colocasse o a aqui com acento grave, eu estaria dando o artigo do substantivo feminino cassação. Como ele está em simetria com o substantivo suspensão, eu seria obrigado a dar preposição e artigo também para o substantivo suspensão. Alexandre, mas e se eu mantiver como está? Tudo bem, eu só estou colocando a preposição antes de cassação e suspensão que não estão trazendo o artigo. Este a sem o acento grave é só preposição exigida pelo nome sujeita. Então, aquilo que fica sujeito a. Agora, no momento em que eu coloque o acento grave neste a, eu vou estar dando o artigo de cassação. Se você der para um, meu filho, vai ter que dar para todo mundo. Então, dar para cassação, vai ter que dar para suspensão. E a quebrar a simetria, o paralelismo, por isso seria prejudicado. Comentário certíssimo. Repare, a próxima, ficamos aqui. Acompanhe, questão muito bonita também. Cada uma das opções a seguir apresenta uma proposta reescrita do trecho devido à sua rigidez administrativa e inadequação das normas e grande quantidade de regulamentos. Assinale a opção em que a reescrita, além de manter o sentido da informação originalmente apresentada, também preserva a correção gramatical do texto tal. Letra A. Devido a, repare, sua é um pronome possessivo, esse acento é facultativo, tá tudo bem. Artigo foi dado. Devido a, preposição e artigo. Legal. Devido a, preposição e artigo. Tá bonito, pode marcar. Letra B. Devido a, deu a preposição e deu o artigo. Cadê o artigo daqui, ó, de inadequação? Vai ter que colocar o acento grave aqui também. E vai ter que dar o acento também para cá, por quê? Porque se deu o artigo para rigidez, vai ter que dar para inadequação e para quantidade. Repito, deu para um, vai ter que dar para a galera. Letra C, devido, já posso parar. Se é devido a. Tá faltando preposição, já tira. Letra D, devido a, preposição e artigo. Devido a, gostei, preposição e artigo. Mas cadê devido a grande quantidade? Cadê a preposição e o artigo da quantidade como foi na letra A? Faltou. Então, a D de dado está fora. E na letra E, de novo, aquilo que é devido a. Então, se faltou a preposição a aqui, ou já que está sem, repare, o acento grave e sem o acento grave, nem vou colocar, tira este acento grave, mas a preposição a é obrigatória, porque tudo que é devido a. Então não há dúvida de que o comentário correto está na letra A. Fiquei grandão, é isso, estou esperando você no próximo bloco. Um grande beijo, fique com Deus, tchau, tchau.